Olá, queridos. Deus abençoe o dia de hoje poderosamente. Iremos hoje meditar sobre um assunto muito persistente, um assunto que permeia muitos casamentos, pensamentos de pessoas, sobre divórcio. Um assunto que muitas pessoas até hoje, no século XXI, têm muitas dúvidas sobre o divórcio. O divórcio, será que Deus permitiu? O divórcio, será que está escrito na Bíblia? O divórcio, de que maneira eu posso me divorciar? Será que eu me divorciando, eu estou sendo desobediente? Eu estou levando comigo uma maldição? Deus reprova? São muitas perguntas que permeiam o pensamento de muitas pessoas. E hoje iremos trazer reflexões bíblicas que está escrito na Bíblia para trazer à sua mente, para lhe dar respostas certas, respostas corretas. A Bíblia responde a própria Bíblia. No século XXI, entre 10 casamentos que acontecem, 5 acaba ao decorrer do tempo vindo ao divórcio. São assuntos que deveriam ter para dar a um casamento, a uma vida conjugal, uma estrutura emocional, uma estrutura psicologicamente e uma estrutura em todas as áreas para que o casamento viesse ser digno de honra e de louvor a Deus. Vamos meditar na Bíblia nesse momento, que está em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versículo 1, que assim diz a Bíblia. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por algum motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Aqui Jesus está afirmando os fariseus e escribas e todos que ouviam ele dizer: lá no princípio, quando Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, não deu divórcio, não deu carta de repúdio. E ele continua dizendo: e os instruiu: por esse motivo o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Aqui é Cristo dizendo que nada pode separar um casal. O que Deus une, ninguém separa. O que Deus separa, ninguém une. Diz mais a Bíblia: replicaram-lhe então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Moisés não mandou. Moisés, ele orientou por causa da dureza do vosso coração. Vocês que não perdoam, vocês homens que não têm um coração aquebrantado e contrito e sensível em perdoar, por esta razão vocês podem dar a carta de divórcio. Aí Cristo, no versículo 9, diz: eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ou seja, Cristo aqui está falando: todo homem que comete imoralidade sexual, ele está cometendo adultério. Cristo está afirmando isto. Adultério, só há uma separação do casal quando há uma dureza no seu coração em não perdoar aquele que te traiu na vida conjugal. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia para você acompanhar juntamente comigo. Mateus, capítulo 5, versículo 27, 28. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Versículo 31 e 32. Foi dito também: aquele que se divorciar com sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por adultério, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Só há uma separação de um casal quando há adultério no leito conjugal. E se não haver adultério,
e se separou e se casou com outro homem, e a mulher se casou com outro homem, e o homem se casou com uma mulher, está cometendo adultério. Adultério. Vamos novamente abrir a Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Se uma mulher é casada e o esposo vem a falecer, ela está livre para conhecer, para se casar com outro homem. Assim é a mulher. Assim é o homem. Se o homem é casado e a mulher falecer, ele está livre para se casar com uma mulher. Diz mais no contexto bíblico. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Se o homem estiver vivo e ela se separar dele, ou vice-versa, se não for por adultério e se casar, ela ou ele estará cometendo adultério. Não será adultério se ou um ou outro falecer, aí você estará livre para novamente se casar. Aí mesmo na Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ele diz assim: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Há muitas falhas na legislação, há muitas falhas de alguns pastores, de alguns mestres, alguns doutores, alguns teólogos. Abordam-se muitos assuntos, mas não abordam assuntos sobre a vida conjugal, casamentos. Por isso que tem muitos casamentos destruídos, falidos, sem estruturas, sem orientações. É necessário de haver explicações bíblicas para que você tenha um casamento
na rocha, um casamento estruturado e abençoado para que você viva feliz e viva alegre com o seu cônjuge. Há muitas indagações, há muitas perguntas, e eu trouxe para você afirmações bíblicas que no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 20, vou aqui abrir para vocês, Levítico, capítulo 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Quando aqueles doutores da lei trouxe aquela adúltera em flagrante, ela foi pega de surpresa por eles, só trouxe ela e não o homem também. Então Cristo, sabendo que os doutores queriam pegar ele na falha, na lei, no ensinamento de Deus, Cristo, ele perdoou aquela mulher. Perdoou o adultério dela. E ele disse: vais e não peques mais. Assim Cristo diz para você no dia de hoje: vais e não peques mais. A separação conjugal não, se você ama o seu cônjuge, perdoe. Se você ama seu esposo, se você ama sua esposa, perdoe-o, perdoe-a. Porém, a Bíblia te dá resposta que você só pode se separar quando há adultério na vida do casal. Aí pessoas perguntam, mas eu sou pastor, sou pastora, eu larguei o meu esposo, larguei minha esposa por discussões, por brigas aleatórias, e não houve adultério, e eu estou com outro homem, estou com outra mulher. Você está em adultério. Você está em adultério. Na luz da Bíblia, você está em adultério. Aí você pergunta, mas será que eu vou perder a minha salvação? Bom, aí não é a resposta minha. Aí não cabe eu lhe dizer se você vai ser salvo ou não, mas a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 5, assim diz a Bíblia: porquanto podeis estar bem certo disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus falou contigo no dia de hoje. Conserta-se. Na luz da Bíblia, você precisa consertar a sua vida conjugal no seu leito matrimonial. Porém, portanto, entretanto,
Aí você me pergunta, mas no meu casamento há muitas brigas físicas, agressões, espancamento. Aí você precisa ir na delegacia, fazer um BO, dar uma queixa. Aí é causa de delegacia. A Bíblia não me dá respaldo nisto. A Bíblia não fala sobre isso. Porém, agressão física, você precisa ir à delegacia, fazer um BO da queixa. Na luz da Bíblia é adultério. Então você, casal, você homem, você mulher que estão casados, precisam pedir conselhos a pessoas espirituais, a pessoas que têm conhecimento e respaldo bíblico para te dar uma orientação, uma direção da parte de Deus. Amém? Quero que você inscreva-se no meu canal para não perder nenhum conteúdo bíblico para abençoar a sua vida e para te fazer crescer espiritualmente e também materialmente. Amém? Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus.